Como vencer a natureza humana? Será que a lei é suficiente? Como o Espírito atua em nós? Olá, seja bem-vindo ao React Bíblia. Nós estamos aqui, lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, versículos 16 até o 25. Sabe o que nós vamos aprender? Vamos aprender que o verdadeiro evangelho, ele forma caráter. Que legal, né? Você quer ler comigo? Você pode pegar sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia e podemos acompanhar juntos. Eu vou mostrar para você o mesmo texto da sua Bíblia na versão NVT, mas utilizando o método de estudo indutivo para tirarmos alguns destaques do texto, reagindo ao texto. Claro que você tem que curtir esse vídeo, dar o like. Claro que você tem que enviar para uma pessoa aí, tá? E você ainda não se inscreveu no canal? Ei, se inscreve no canal. Vamos lá? Então vamos para Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Olha aí, vou deixar o texto bem grandão na sua tela. Paulo continua o seu discurso, estamos lendo a carta aos Gálatas, e ele diz isso, olha. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Você já percebeu aqui no versículo 16 que Paulo está fazendo aqui um contraste entre o espírito e a natureza humana. E ele já começa apelando, dizendo aqui, olha aqui, vamos destacar. Paulo está dizendo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixa que o Espírito comande a sua vida. Se você permitir, se você deixar que o Espírito guie a sua vida, assim, olha o resultado. Não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Nós precisamos fazer esse destaque que essa natureza humana tem anseios. Você tem dúvida sobre o que é essa natureza humana? Excelente! Vamos continuar lendo o texto, quem sabe na própria leitura você já tire as suas dúvidas. Paulo explica pra gente aqui, podemos até ampliar mais o texto. Ele diz, a natureza humana, deixa eu explicar um pouco para vocês, deseja fazer exatamente o oposto. Olha só, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele, vamos identificar aqui, na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então nós temos aqui uma relação de dualidade ou de concorrência ou de, aqui olha, uma disputa entre o espírito e entre a natureza humana. Vamos continuar? Estamos reagindo. Paulo agora chama a natureza humana e o espírito de duas forças. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Veja o que Paulo está nos dizendo. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Nós vamos lembrar de Romanos 7, quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer,
esse eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse é o que eu consigo. Então, Paulo volta aqui a essa expressão e ele nos coloca num dilema. Existem duas forças que se confrontam e eu não tenho liberdade. E agora, o que eu posso fazer? Paulo traz uma solução para a gente aí. Quando ele chega no versículo 18, ele traz a solução. Olha o que ele diz. Quando, porém, é muito interessante você ler a Bíblia com tranquilidade, né? Olha ele dizendo aqui, quando, porém, vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Gente, a lei tem alguma força contra a natureza humana? Será que apenas proibir resolve o problema da nossa natureza humana? Paulo diz, quando vocês são guiados pelo Espírito, aí sim vocês têm condições de vencer. Paulo vai continuar o seu discurso e agora ele vai destacar, veja só, quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E vamos parar um pouquinho antes da lista que nós temos diante de nós, que Paulo está dizendo que é uma questão de seguir, quando há uma intenção de seguir o que a natureza humana deseja. Quando eu digo assim, eu quero, eu permito, quais são os resultados? Olha a lista que Paulo nos dá. Natureza humana. Vamos colocar aqui natureza humana. Outras versões nós vamos ler obras da carne. Qual é a lista que Paulo nos apresenta? É muito bom ler nesse formato, né? React Bíblia para você aí, olha só. Primeiro, imoralidade sexual. Segundo, impureza. Terceiro, sensualidade. Esses três aqui, vamos fazer um destaque, tem a ver com a sexualidade, tá? Esses três estão destacados sobre a sexualidade. Mas Paulo também apresenta idolatria e feitiçaria. E esses dois aqui, nós vamos fazer o destaque que eles estão relacionados à religiosidade. Não é verdade? Olha só, idolatria e feitiçaria como obras da carne. Isso não é interessante? Então, Paulo nos apresenta a continuidade da lista. E ele fala sobre hostilidade. E aí, continua. Vou deixar a hostilidade aqui ainda, no topo, tá? Discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões. A hostilidade saiu, mas a gente continua aqui. E inveja. Agora, Paulo está nos apresentando questões que nos envolvem a relacionamentos. E isso a gente vive aonde? Isso a gente vive no casamento, isso a gente vive na família, na criação dos filhos, isso a gente vive enquanto estamos com pessoas. O que acontece quando a natureza humana, quando nós seguimos, vem a discórdia, vem o ciúme, vem o acesso de raiva, vem a ambição egoísta,
vem as dissensões e vem as invejas. Acabou, Paulo? Já tá bom? Não, ainda tem mais. Olha agora. Bebedeiras e festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Paulo agora também coloca aqui um outro grupo de pecados e agora nós estamos vendo a questões que envolvem eu não posso falar o lazer, né? Porque aqui nós teríamos o abuso desse lazer, o abuso de um momento que poderia ser um momento festivo, mas ele coloca como uma festança desregrada. E aí, no versículo seguinte, Paulo vai dizer algo muito forte. Ele diz: repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Porque no reino de Deus não há espaço para quem está dominado pela natureza humana. E o que acontece então, Paulo? Qual é a nossa outra opção que nós temos? Paulo vai nos dar aqui, mas o Espírito produz este fruto. Nós podemos já reagir aqui que o Espírito produz. Então não é algo que temos em nós. O Espírito produz em nós. E ele produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo numa tela só para a gente poder dar uma verificada. Veja só aí o fruto do Espírito. Paulo nos destaca, estamos reagindo, que é isso que o Espírito produz. Se nós voltarmos, nós vamos ver o que a natureza humana produz. E agora, Paulo vai, ao finalizar o fruto do Espírito, vamos aqui abrir de novo para ficar grandão para você ler. Ele diz algo muito interessante. Olha só. Não há lei contra essas coisas. Porque essas coisas que o Espírito produz, essas coisas são que produzem em você a liberdade. Lembrando que a liberdade em Gálatas, ela vem contrária à ideia da lei. Você não precisa da lei se você está vivendo no Espírito, porque ele está produzindo em você todos esses frutos. Paulo continua, e olha que mensagem maravilhosa. Paulo vai nos dizer: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. E eu preciso dizer a você que quando Paulo coloca para nós que aqueles que pertencem a Cristo Jesus são aqueles que creem em Jesus. A crucificação das paixões não é algo que você produz, mas é quando você crer em Jesus Cristo e através da cruz de Jesus é que você consegue que os desejos e as paixões da natureza humana sejam anulados. Que boa notícia maravilhosa da sua vida. Paulo continua agora no 25 dizendo: uma vez que vivemos pelo Espírito, olha só,
Deixa eu deixar bem grandão aqui para você ler comigo. Uma vez que nós vivemos pelo Espírito, sigamos o quê? A direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Aquelas áreas que nós citamos lá nas obras sobre sexualidade, como nós vamos nos comportar, o que vai acontecer? O Espírito tem uma resposta sobre essa área. E sobre o meu casamento, como é que eu devo viver? O que eu posso fazer? O Espírito tem uma resposta. E sobre as minhas finanças, como é que eu devo viver? O Espírito tem uma resposta. Que maravilha, né? Que versículo maravilhoso Paulo nos dá aqui em Gálatas capítulo 5, 25. E é com ele que nós encerramos esse trecho. Gálatas capítulo 5, lemos do versículo 16 ao 25, lembrando para você que o evangelho verdadeiro, vivido pelo Espírito, ele forma caráter. Vamos continuar no próximo vídeo a leitura de Gálatas. Fique conosco. React Bíblia!